Você deve ter ouvido muito, mas eu quero falar de uma forma mais exemplificada antes do batismo, porque é uma decisão e quando a gente se batiza, a gente de fato se torna membro da igreja. Aí, irmão, bateu o martelo, você já é membro da igreja. A gente registra o teu nome ali como batismo, mas assim, eu quero que vocês entendam, sai daqui dessa aula, vou falar sobre batismo, sim, eu vou falar sobre batismo, mas eu quero falar sobre os 4 pilares da igreja. Vocês conhecerem que igreja que eu estou entrando, o que eu estou fazendo aqui, qual é a minha missão dessa igreja? Eu ouvi falar sobre isso. Aliás, 5 pilares agora. Aumentou um. São 5. E eu ouvi falar sobre isso. Primeiro eu vou falar bem rapidinho sobre o batismo. Existem alguns processos, né? Acho que vocês que vão casar. Isso, é isso mesmo. Sexta-feira. Não, é a cestinha. Eu entendi apagar a luz. Não. Eu não entendi apagar a luz também. Eu falei, Vocês vão casar um dia e batendo no outro. Que bacana, que legal. E vai falar só sobre eu mandei usar lá pra menina no cartório. Eu falei, ó, vou casar aqui. As notícias chegam, sabe? Chegou o primeiro casal que vai casar, eu maneiro, que tal. Isso aí. Então eu vou falar sobre isso. Eu sou doido, tá, gente? Você não fica assustado não, porque eu sou doido. Eu tô me soltando ainda. Então eu vou falar sobre isso, o que é o batismo, e depois eu vou falar sobre os pilares da Me igreja. ajuda aí. Pode falar. Os pilares eu vou falar sobre o batismo. O que é o batismo? O batismo, a pessoa costuma falar, né? Eu vou aceitar Jesus agora e vou me tornar santo, acabou, agora eu vou voar, vou virar um anjo. Nada disso. Você vai continuar um pecador. Mas só que agora você é um pecador que reconhece Jesus como seu único e salvador. Na frente de todo mundo. Porque a palavra de Deus diz assim, ó. Quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Então assim, você está reconhecendo, está fazendo algo bíblico. Está reconhecendo diante da igreja toda que você tem um Pai. E por conta disso, ele no grande dia, quando o teu nome soar lá, ó. Ô Alex, vem, já deu aí muito tempo aí, mete o pé, vai te chamar teu nome. Que demora um pouco, tá, Alex? Demora um pouco. Alex, vem pra cá, Daiana, vem pra cá. Caraca, não, o Alex, além de ser obediente à minha palavra, de seguir todos os meus mandamentos, ele me confessou diante dos homens. Pode entrar, a vida eterna, e você vai viver em paz. Então, o batismo é você conhecer ele como seu salvador aqui, confessar ele aqui na terra, ser obediente a ele e você vai ter direito a essa vida eterna, reconhecendo como pai. Aí, cara, coisas que você não conseguia lutar com seus braços, por exemplo, o cara é viciado em bebida, em cigarro. Antigamente você tentava no seu braço. Eu vou largar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Agora não, você tem um pai. Ele vai te ajudar. Aquilo que você... E automaticamente, cara, quando você se batiza, coisas que você fazia assim, normal, começa a te falar assim, pô, cara, tô errando. Já começa, desde quando você aceita Jesus aqui. Tu faz um negócio que, pô, dei uma mancada aí, pô, falei igual o fulano. As coisas começam a te incomodar. Por quê? Selou como filho. Então, quando você tem um pai, ele vai te ensinando. O Espírito Santo entra dentro de você e começa a te incomodar. Essas coisas assim que você fala assim, pô, a gente fazia isso. Cara, teve uma coisa minha que era doideira. Eu ia toda quinta-feira pro ensaio da Beija-Flor. Quinta-feira eu tava lá. Me batizei, nunca mais eu pisei naquele troço. Que doideira. Aí hoje eu olho para aquilo ali com nojo. Aí, meu Deus, como é que eu subi esse troço, desci aí, bêbado, não sei o que lá. Cara, tu começa de fato a tomar ranço das coisas que você faz de errado. E é quem? É você? Que é bonitão, que é fortão? Não é. É Jesus que vai te ajudando, fazendo as coisas, que vai te limpando, te moldando. Então, outra coisa, não entra nessa vibe que agora batizou, tem que virar santo de um dia pro outro. Tu não vai conseguir. Tem pessoas que largam de um dia pro outro. A partir de hoje eu não fumo mais. Tem pessoas que precisam de um tempo. Mas também não vai ficar assim, eu preciso de um tempo, Daqui a 15 anos eu... Não. Você vai no seu tempo, mas também entendendo que precisa tomar vergonha na cara, né? Então a gente vai ensinando. Então o batismo é isso, gente. É algo simbólico, tá? É algo simbólico, não é algo é espiritual, sim. É forte, sim. Mas é algo simbólico que você está morrendo e nascendo de novo. Tranquilo?
Quais são os parâmetros? Tem que ter 12 anos. Alguém que tem menos de 12? Não tem. Com essa cara de 35. Tem quantos anos, cara? Eu? 19. Que isso? Mora perto de praia? Mora perto de praia? 17. 17? 17, 19. 17. Oi! Se puxar legal, tu tem 35. Então você começa a ter que ter 12 anos, por quê? Eu fui batizado na igreja católica. Minha mãe insultou, batizado na igreja católica. Eu nem lembro, eu só lembro que eu chorei, que eu vi o Jesus numa cruz na igreja e eu fiquei apavorado com aquela cena e chorava. Mas meu batismo não lembro. Por que eu me batizei? Então a gente dá uma idade, de 12 anos em diante, que você já tem noção do que você está fazendo, tá? Com 12 anos a gente faz muita coisa. Então, com 12 anos você essa coisa, tem que estar, é um parâmetro da igreja, tá? Tem que estar casado, por quê? Para prevenir, se batizou, vai morar junto e tal, não sei o que lá. Então a gente, para prevenir o casal, para evitar, né, e tal, porque assim, vamos te dizer, eu vou falar algo aqui com muito cuidado, mas é realidade. As pessoas falam assim, irmão, quando você casa na igreja, você recebe aquela, não na igreja, né, é no civil direitinho, você também dá uma legalidade dentro do seu casamento. Poxa, agora eu estou começando do certo, a gente está dando uma legalidade para Deus agir, porque Deus fala, né, deixará o homem e a sua mulher. Só que o pessoal levou isso muito no pé da letra, né? Deixa o homem e a sua casa, a mulher também se une. Mas só que quando ele quis dizer isso, é de fato se unir mesmo, nome no sobrenome, uma só carne de verdade. Então hoje se tornou muito normal, né? Vamos juntar aqui. E hoje, que bom que vocês tomaram essa percepção de ter um casamento com a bênção do Senhor. Então a gente entende isso, que isso é importante para o casamento. Então, a partir dali, de fato, se a Daiane partir, tem direito às bênçãos da Daiane, a herança que ela tem, ela tem herança. Se o Alex partir, você tem todo o direito à coisa. O plano de saúde é de fato um só, irmão. O plano, até para comprar alguma coisa agora a partir de casado, você não compra uma casa sem a Daiane estar com a certidão dela lá junto lá. Então é um só. Eu não tenho como comprar um apartamento só no meu nome, porque eu sou casado. Não, tem que passar o teu nome da sua esposa, porque vocês são um só. Isso é muito sério. É algo que o juntamento não dá. Você pode comprar a casa sozinho. Eu casado com a pessoa, eu posso ir na caixa e quero comprar uma casa aí. Eu não justifico que eu sou casado, não tem nada que possa justificar. Então, são várias coisas. Plano de saúde, coisa para o filho. Então, assim, é muito importante isso e a igreja te protege fazendo isso, tá? Tem que estar casado. Então, é por conta disso. E o batismo é uma data, né, muito especial. Eu lembro que foi no dia 2 de dezembro de 2007 e fica gravado. É um sentimento muito bom. Traga os seus parentes, é isso, tá? Jesus, ele foi obediente, se batizou por João Batista, que era um homem que foi importante para abrir os caminhos para que Jesus viesse. E ele estava batizando no Jordão, e Jesus não tinha pecado, ele não precisava se batizar, mas ele se batizou para que tivesse de modelo. E quando ele desceu as águas, Deus falou, desceu o Espírito Santo como uma pomba, e Deus disse: esse é meu filho amado. Nesse dia aí, no domingo, pode ter certeza, você pode não ouvir, mas o Senhor vai estar assim: Daiana, você é minha filha amada. Alex, você é meu filho amado. João Vitor, você é meu filho amado. Há uma identidade a partir disso, tá bom? Então, de tudo que eu falei aqui sobre batismo, vocês vão ter uma identidade como filho a partir de domingo, tá bom? E vai ser uma nova história em nome de Jesus, para o casamento, para o filho. Respinga na família, respinga. Porque quando você é obediente, irmão, respinga nos seus filhos, respinga na sua família. Porque a bênção que está contigo carrega para a sua vida. Lá em Deuteronômio 28, a partir do verso 1, se você for obediente, você não vai correr atrás de bênção, mas as bênçãos vão correr atrás de vocês, em geração em geração. Uma atitude de vocês pode mudar toda a trajetória dos seus netos, seu filho, seus netos e toda a sua trajetória. Porque o meu avô e minha avó trouxeram o evangelho para dentro dessa casa.
Eu sou um fruto disso, de uma senhorinha do joelho cinza que orava, que buscava. Ela não viu eu ser consagrado, mas a oração dela me alcançou. Eu creio que a oração de vocês vai alcançar o filho de vocês, os netos de vocês, em nome de Jesus. E você também, cara. Eu não sei quem ainda, mas Ele vai colocar algo dentro da sua família através da sua vida e da sua geração também. Tá bom? Até aqui Deus me deu. Agora a gente vai entrar aqui na aula que eu quero falar com vocês. A igreja ela tem 5 parâmetros que são importantes. Para que eu estou falando isso porque a pessoa vai se batizar e, como eu falei, poxa, o que a igreja faz? Eu quero me sentir parte dessa igreja. Quais os parâmetros da igreja? O que a igreja faz? Então a igreja ela tem 5 pilares. Número 1, oração. Vocês estão com Bíblia aí? Mas eu leio aqui, eu estou com a minha Bíblia aqui. Eu vou ler aqui Jeremias 29, 12. Então vocês me invocarão, Jeremias 19, 12. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu vos ouvirei. A oração, cara, é algo muito importante na vida de vocês. Quando o bicho estiver pegando, às vezes a gente reclama, às vezes a gente chora, às vezes a gente, dá vontade de, cara, de parar. A gente faz de tudo, liga pra amiga, liga pro amigo, entra em contato com um monte de gente para poder resolver. E às vezes, cara, você pode fazer uma oração ao seu pai. Eu tava com um problema com um filho. Meu filho é bem levado, ele tem 8 anos. Sabe quando você ensina tudo certo? E a criança começa a fazer tudo o contrário daquilo que você ensinou, aí reclamação na escola, coisas, caraca, parece que tá saindo do controle. Poxa, eu tô aqui servindo, fazendo as coisas certas. E o filho com 8 anos, isso não tem idade, pode ser 8, 12, 15, mas como um filho quer te desorientar, ele vai te desorientar. É de fato isso. E eu fiquei assim, caraca, por que o Davi tem esse comportamento? Caramba, o que tá acontecendo? Irmão, briguei, bati. Não adianta. Briguei, bati e gritei. Nada mudou. Sabe o que mudou? Oração. Cara, comecei a orar por esse cara, mano. Falei, vou pegar ele de oração. Eu falei assim, já peguei de cinto, não resolveu. Peguei de brigando. Eu vou fazer assim, agora eu vou pegar ele de oração. Aí, peguei um óleo ungido aqui da igreja. Comecei a meter a mão na testa dele orando, ó, colava o óleo ungido, boiava ele no óleo ungido. Vamos orar. O que aconteceu? O comportamento mudou drasticamente. Irmão, tem guerra que é espiritual, que só resolve com jejum e oração. Se você não está conseguindo na guerra, não está conseguindo no braço, no grito, vai na oração. O resultado é muito mais potente do que é no seu braço. Não sei porquê, talvez Deus me fez passar essa história toda para chegar aqui e falar para vocês isso. Para que vocês não guerrear essa guerra no braço de vocês. As suas guerras, a partir de agora, descer nas águas, é na oração. Guerra no trabalho, oração. Guerra não sei aonde, oração. Guerra na família, oração. Guerra na escola, oração. Guerra na faculdade, oração. Guerra na igreja, oração. Mude a estratégia de vocês a partir de agora. Vocês não vão mais bater boca, vocês não vão mais discutir. Claro, tiver que corrigir, vai corrigir. Mas a maior energia que você tem que ter é na oração. Beleza? Tranquilo? E isso eu levo para a minha vida de verdade. Quando tudo está saindo fora do meu controle, oração. Então, um dos pilares da igreja, oração. É aqui que a gente vê almas. Quando a gente... Não adianta a gente ficar aqui com vocês. Batiza. João Vitor, pelo amor de Deus, vou te mergulhar. Não vai, irmão. O que vai fazer o pecador se converter? Oração. Se você quer ter a tua família na igreja, oração. É isso. Primeiro pilar, oração. Tranquilo? Vamos lá. Segundo pilar, visão. Essa questão da visão é a visão que o nosso pastor Silas, aquele mesmo, o brabo, Deus dá a ele de como vai ser a igreja. Por exemplo, a visão de abertura de novas igrejas,
a visão que nós temos que pregar o evangelho, a visão que os pastores têm que visitar casas, a visão de como é a organização da igreja, que é a igreja da palavra. É uma visão que Deus dá a ele, que ele replica para todas as filiais. A mesma visão que nós temos aqui, se tu for na igreja ali do outro lado, é a mesma coisa. Porque é numa visão só. E quando, cara, tem divisão, o que é divisão? Duas visões. Visão, uma visão. Visões, duas visões. Isso leva para dentro de qualquer ambiente. Se dentro da casa tiver duas visões, o casamento não dá certo. Se dentro do relacionamento tiver duas visões, não dá certo. Se entre pai e filho tiver um quer fazer uma coisa, o outro quer fazer outra, não dá certo. Então a visão, ela dá uma visão só de onde chegar. Vamos dizer aqui, eu sou casado com a minha esposa, o homem, né? O homem quer o quê? Quer comprar um carro zero, um carreta, quer comprar um carro top do ano. A mulher está preocupada de comprar uma casa melhor, mais espaçosa. Se a visão for diferente, quebra. Não dá certo, duas visões. É uma divisão dentro do casamento. E não vai para frente. Então, o que eles têm que fazer? O que a gente tem que fazer? Se unir e ver qual é o melhor para a gente. Qual é a visão para a gente? Não, a visão é a casa, é mais importante. Vamos seguir nisso. Porque muitos casamentos acabam por causa de duas visões. Então, o casamento tem que ser uma visão só. Dentro da igreja tem que ser uma visão só. Por exemplo, existem vários departamentos. Juventude, adolescente. Não, eu quero fazer... Eu fui de uma das igrejas que tinha igrejinhas dentro das igrejas. Tinha o departamento de jovem, era uma igreja, e o adolescente era outra igreja. O que tinha? Duas visões. Não dava certo, rachava. Isso em qualquer área da sua vida, onde tem duas visões dentro do emprego. Pô, o chefe tá mandando tu fazer assim, ó. Existe uma visão, irmão. Tu vai entregar essa meta aqui. Aí você, não, cara, eu quero entregar aquela ali. Duas visões. Alguém vai rodar. É isso, gente. É isso. Então, toda divisão tem uma quebra. Até no inferno, gente, a palavra de Deus diz que o reino subdividido não prevalece. Até no inferno, se o diabo não tiver a mesma visão, não vai dar certo. Então, até lá, ele quer, vamos destruir esse cara aí. Existe uma visão para que isso aconteça, senão não tinha reino. Porque é o reino das trevas. Se existe um reino das trevas, significa que existe uma visão. E se não tivesse uma visão, tivesse divisão, não teria reino, porque ele seria subdividido. Tranquilo? Estou indo muito rápido? Não. Então, assim, tudo que tem reino, ou tem coisas que estão ali tocando, se tiver duas visões, não vai para frente. Então, uma coisa que eu sugiro para vocês, para a vida de vocês. Dentro da sua casa, João Vitor, tem que ter uma visão só. Se o teu pai é o líder, é a visão do seu pai. Dentro do casamento, tem que ter uma visão só. E se tiver, vai quebrar uma divisão. Tranquilo? Alguém quer falar uma coisa sobre isso? Tranquilo? Estão muito quietos, hein? Vamos lá. A terceira coisa que eu tenho para falar, eu falei oração, eu falei sobre visão, e a terceira é a autoridade. Bota para mim aí, alguém lê para mim João 19, verso 11, para mim. Pode ler, quem tiver aí, achou aí, pode ler. né? 19 e 11. 19 e 11. Jesus respondeu: não tereis nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Vamos lá, o que rolou nesse BO aí? Jesus estava próximo de ser julgado para ser morto na cruz e estava sendo levado. E ele foi ao Império Romano para ser julgado. Esqueci o nome do cara, agora me deu um branco. E esse cara que tinha autoridade, ele falou assim: Jesus, cara, fala alguma coisa aí, irmão. Pilatos. Pilatos, isso.
Quando dá um branco, são muitos nomes na minha cabeça de membro. Pilatos estava lá, e ó Jesus, eu quero te soltar, cara, mas você vai ter que abrir a tua boca aí. Fala aí, irmão, porque eu tenho poder para te soltar e para te prender. Eu sou o cara que jogar na cara de Jesus, ó. Eu sou o cara, eu tenho poder aqui, o que tu acha? Aí Jesus respondeu pra cara dele assim, cheio. Imagina Jesus, eu queria ver essa cena. Eu queria estar assim, olhando assim, a marra de Jesus. Rapaz, nenhum poder que você teria se não tivesse dado do céu. Se do céu não tivesse te concedido esse poder, você não era ninguém. Aí eu quero falar sobre isso, porque toda autoridade que você tem na sua vida foi dada por Tô lembrando do filme. Oi? Tô lembrando. Exatamente. Eu vi essa semana aí. E nenhuma autoridade que está sobre a sua vida, seja ruim ou boa, gente. Eu vou falar isso também, porque autoridade que é problemática. Toda autoridade que você tem na sua vida foi Deus que colocou ela sobre a sua vida. Vamos dizer, pastor, então vamos no exemplo máximo. Apesar que eu não gosto de entrar em política aqui na igreja, porque cada um tem a sua opção, tá? Não é. Mas vamos dizer que aqui ninguém concorde muito com o governo que é atual. Ou não concordava muito com o governo que era outro. Isso é indiferente. Antes do outro. Antes do outro, que é o atual. Eu não entendi muito bem do que falar não, mas vamos dizer que você não concorde com o atual nem com o outro, tá? Porque eu também não acho os dois, nem os dois bom. Se eu pudesse ter uma outra opção, mas aí é outra conversa. Mas, vamos dizer que você não concorde com nenhum dos dois igual eu. Mas não é porque eu não concordo que eu não vou submeter, torcer pro cara morrer, não, pega ele, mata ele, pô, dá uma facada, tomou uma facada, graças a Deus, não, pô, bateu com a cabeça, por que não morreu? Tem gente que é assim. Então, assim, o que eu tô fazendo isso? Eu não tô aceitando que a autoridade que Deus colocou sobre a minha vida. Você entende isso? Agora eu vou sair da política, agora eu vou levar pra dentro do trabalho. Do nada, cara, tá tudo tranquilo, dentro do seu emprego, tá de boa, tá fluindo, sabe? Tu tá lá entregando, daqui a pouco do nada muda a chefia. Aí entra um cara endemoniado. Aí, pô, caraca, tava tudo direitinho, entrou esse cara aí, todo atribulado, não vou fazer o que ele tá me pedindo, não. Você não tá aceitando a autoridade sobre a sua vida. Isso tem quebra. E quando a gente não respeita, a gente colhe frutos daquilo que nós estamos respeitando. Pode ser o cara mais muquirana do mundo, mas você tem que se submeter. Por quê? Se ele está ali, é porque Deus permitiu que seja. Fui na política, fui no trabalho, fui na igreja. Eu não sou um pastor que as pessoas, caraca, que cara de pastorzão, caraca, que jeitão maneiro, né? Um cara engravatado. Eu não sou assim. Eu não sou aquele pastor que vai medir as palavras, batista. Lembra aquele pastor batista? Boa tarde. Excelentíssimo, Pai de Cristo, estamos aqui. Eu não vou manter essa postura porque lá na frente você vai ver que eu não sou eu. Então eu prefiro ser gente assim que eu sou, doido. E você vai, pô, o pastor é doido, mas está fluindo. É isso. É isso que vocês querem. Então, assim, eu prefiro ser eu mesmo, você se identificar do jeito que eu sou, desde que eu respeite a minha família, respeite a minha esposa. São parâmetros que a gente não abre mão. Fora de pecado não é o certo. Então a gente não abre mão do pecado. Ó, eu não vou pecar. Você tem que me ver assim como um homem de Deus. Agora, é o jeito. Algumas coisas eu vou decepcionar vocês. Eu sou um cara mega voado. Eu estava aqui entrando hoje. Eu tinha um gabinete para fazer antes. Tinha aula para dar. Minha cabeça já está girando. Pô, cara... TDAH, né? Eu tenho TDAH. Tem um dia que eu não estou muito social. Autoestima. Te reparou, cara? Você tá me estudando? Autoestima. Não, que isso. Porque todo mundo é um pouco. Tá bom. Pensei que tu estivesse me estudando. Não, mas eu sou um cara de fases. Tem dia que eu vou estar muito bem, tem dia que eu vou estar assim, pô, cara, não tô... Hoje eu tô pensando, minha cabeça... Eu trabalho numa empresa que me suga muito, várias reuniões ao mesmo tempo, aí tem hora que eu tô assim, processando tudo isso do meu dia. Às vezes eu tem dia que eu participo de 10 reuniões num dia e chego para dirigir um culto ou pregar. Então, assim, minha cabeça ainda tá aceleradaça. Às vezes eu venho num ônibus digitando. Então, assim, a gente é humano, a gente vai errar. Mas isso não te dá o direito de não concordar com a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Então, assim, que eu vou errar, eu vou passar batido, eu vou deixar... Às vezes tu vai mandar mensagem no celular,
pô, eu não vou responder, vou cometer falhas porque eu sou humano. Mas eu vou tentar ao máximo ser um pastor que te acolhe, que te faça um gabinete, que chore com você, que ri com você. Mas, assim, a gente não abre mão da autoridade, tá? De respeito. Não estou falando para vocês me amarem. Não, me segue, vem aqui, onde eu passar tem que passar um pano aqui. Não estou falando isso, que eu nem gosto disso. Mas, assim, apenas respeite a autoridade, o que a gente fala com vocês, o que vocês têm que fazer. Às vezes a gente vai te dar uma palavra que você não goste. Nem toda palavra que eu vou dar ali, mas tem palavra assim, vai virar, vai acontecer, vai vir bênção, vai ter hora que eu falo assim, para com isso, larga disso. Não é que eu estou falando para você, não, eu estou falando para todos. Mas talvez Deus está me usando para te corrigir. E não vai ser a palavra que vocês, hoje eu queria ouvir um mamão com açúcar. O pastor vem largando uma pedrada, isso vai acontecer, tá bom? Mas não deixa de amar a gente por causa disso não, porque é Deus falar com a gente. Tem hora que eu estou preparando uma mensagem, eu falo assim, que loucura, Senhor, vou bater, culto da vitória, uma palavra dessa daqui tão dura. Aí Deus falou, é isso. Aí tem hora que eu estou assim, brigando, querendo pregar uma outra mensagem, e o Senhor fala, não, é essa daqui. E de fato, quando vai ver, daqui a pouco vem irmão aí, pastor, tu me bateu, hein? Pô, eu nem sabia, irmão, reclama com o Jeová, porque a gente é direcionado por Deus, tá? Então a gente ama vocês, eu não conheço a história de vocês, mas assim, só de olhar para vocês, a gente já cria um carinho, de abraçar, depois vocês podem pegar no telefone, na hora de que vocês precisarem. Já teve casos aqui, às vezes aconteceu uma coisa à noite, a irmã me ligar, pedir oração pelo telefone. Aqui a gente não é um pastor que se isola, né? Eu já fui muita igreja que o pastor ficava na cadeira vermelha lá em cima. Aí ele ficava aqui assim, aí as ovelhas não tinha muito contato, porque o cara se sentia a par, sentava-se a par. Eu e o pastor Rafael, a gente é muito acessível, pode vir me catar ali, pastor, eu quero conversar contigo hoje, eu preciso de uma oração, uma orientação. A gente vai te orientar, tá bom? E contem com a gente como autoridade espiritual de verdade. Eu não sou tão... tô ficando velho, tá? Eu não sou tão experiente com idade, assim. Eu vou fazer 40 anos em janeiro. Mas, irmão, eu tenho uma história de vida aí profissional, uma história de vida familiar, de casamento, de mãe, de pai, vi muita coisa. A gente consegue, também já ouvi muita história aqui da igreja, então assim, a gente tem um pouquinho de experiência para falar. Tem muito para aprender, mas eu tenho uma experiência para contar com vocês do que eu já passei aqui. Então, sinta-se à vontade e respeite a autoridade cristã sobre a sua vida. A gente vai respeitar muito vocês. E a autoridade não se conquista. Eu falo assim, faz isso, faz aquilo. Não é assim que eu conquisto a autoridade. Existe uma formação antiga, né? Não, o cara tem que mostrar que ele é o cara. Eu não, eu conquisto a autoridade te respeitando, te amando, cuidando de você. Eu acho que eu me colocando no seu lugar, tendo empatia, eu acho que funciona muito mais. Eu também sou líder profissionalmente e eu já fui muito assim, né, de exercer. E eu entendi que exercer não significa autoridade, mas assim, você ter respeito pelas pessoas. E é isso que eu aplico aqui. Algumas coisas profissionais eu trago para cá. Poxa, vou ter respeito e vou amar e vou abraçar vocês. É assim que a gente se conquista a autoridade. Tá bom? Isso é para a vida, tá? Com meu filho. Não adianta eu ser só carrasco com ele. Se eu não for amigo dele, ele não vai respeitar a autoridade sobre a minha vida. Então ele consegue ver a minha autoridade, porque meu pai é meu parceiro. Esse cara eu posso contar. Esse cara que um dia, quando ele precisar, eu vou estar do lado dele. E é assim que eu quero que vocês pensem de mim. Tá bom? Vamos lá. Eu falei o quê? Só para complementar, hoje a gente respeita a autoridade porque um dia nós seremos também autoridade. Sim. E se nós soubéssemos ali respeitar, né, Deus ele vai ver como que nós nos comportamos ali, Deus vai sim nos dar uma certa porção de autoridade. Até a resenha que a gente está fazendo no CBM do livro do pastor é justamente disso, né? Respeitar as autoridades espirituais, independente mesmo a gente não concordando com algumas questões,
igual o senhor falou, a questão dos governadores, dos presidentes, mesmo a gente não aceitando, a gente precisa ficar ali, respeitar a autoridade, porque nós também somos líderes da nossa casa, do nosso trabalho, então, para a gente ter o respeito, né, das pessoas, a gente também precisa respeitar as autoridades. E toda desonra a gente colhe na nossa vida. Isso é fato. Não tem como você, eu costumo falar, não tem como você colher batata se você plantou chuchu. Se você desobedece uma autoridade dentro do seu trabalho, você vai colher alguma desonra em alguma área da sua vida. Que acontece muito. O cara foi um cão chupando manga para os pais. Caraca, aloprava com os pais, batia a porta, falava, parece que é. Gente, eu já vi casos e casos disso. A pessoa tratar mal o pai, o que acontece com ele quando ele é pai? Parece que o filho incorpora. Sim, cara, por quê? Ele semeou isso na vida dele. Uma desonra. Por isso que eu te falo muito pros jovens hoje, cara. Caraca, honra teu pai e tua mãe, cara. Mano, essa conta vai chegar. Um dia você vai encontrar alguém, ou vai ter alguém que vai te desonrar, e você vai entender o que é isso. Parece que é batata. O cara cresce com um filho, não estou mostrando é ninguém não, mas é a vida mesmo que faz isso. E ela cobra, a vida cobra, a vida cobra. E eu também já vi o contrário, um cara ser abençoador de pai e mãe, abençoar, e nunca é tarde, tá? De você mudar a sua trajetória. Vamos dizer, você foi um mau filho o tempo todo, mas hoje dá tempo de mudar. Enquanto a vida dá tempo de mudar. Ligar para tua mãe, eu tô aqui, mãe, eu te amo. Você pode mudar a trajetória da sua colheita. Você pode esquecer aquilo que tu plantou errado e começar a plantar algo novo, né? Eu falo que minha mãe até abusa de mim. Minha mãe ontem me ligou, Leandro, pelo amor de Deus, o que tu quer? Não, pelo amor de Deus, me manda aí 300. Do nada, 5 horas da tarde. Eu falei, que velha filha da mãe, 300 conto. Caraca, eu acabei de receber, tô pagando as minhas contas. Falei, tamo aí. Depois eu te pago, não paga nada. Eu não, beleza, depois tu me paga, não vai pagar. Mas assim, é minha mãe. Alguém tá se achando aí nessa história? Faz logo o pix pra ela aí. Não vai pagar, irmão, mas assim, é minha mãe. Já é uma senhora, ela mora em Saquarema sozinha, então eu tô aqui pra ajudar ela. Eu tenho certeza, cara, um dia eu vou estar um velhinho lá querendo dar um passeio, meu filho vai chegar assim. São sementes. Não estou fazendo isso que eu quero colher, não. Mas é natural da vida. Eu fiz isso com alguém vai fazer por mim. Então isso é para a vida. Então se às vezes a gente está colhendo coisa ruim, verifica o que a gente plantou. Isso é importante, tá? A aula é meio assim mesmo, vou montando aqui e Deus vai falando com a gente algumas coisas. Vou agora passar para a unidade. Abra a Bíblia para mim aí em 1 Coríntios 12:12. 1 Coríntios 12:12. É um texto bem grande, eu vou pedir para vocês lerem aí até a parte aí acho que é do olho, do pé, não sei, cabeça. Um corpo tem muitos membros. Alguém achou? Uhum. Leia aí para mim. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Vai continuando. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Ah? Porque também o corpo não é só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão,
não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça, aos pés. Não tenho necessidade de vós. Até aí. Eu falei sobre visão, autoridade, oração, visão, autoridade. Agora eu vou falar sobre unidade. Eu pedi para você ler esse texto aí sobre o membro e o corpo. A igreja é considerada o corpo de Cristo. É ela que movimenta. Só que ela tem vários membros, cara. Ela tem a mão, tem gente que é o pé, tem gente que é o cabeça, né? E tem gente que é o braço, tem gente que é o olhão, tem gente que é a língua. Tem gente que é a língua, verdade, mas tem. Tem gente que é a língua. Então são várias partes. E, cara, e cada um com a sua função. Eu vou falar isso e vou continuar agregando na nossa área aí, em todas as áreas. Então, dentro de uma casa, vocês são um corpo só. E tem alguns membros. E membros são importantes. O homem, ele é o cabeça. Mas, poxa, se a mulher não virar a cabeça aqui no pescoço, ela é que dá o direcionamento. A gente acha que a gente é a cabeça. Mas quem direciona é a mulher com o pescoço. Vai para ali, vai para cá, faz isso, compra aquilo. Tem um que acha que é o cara, mas na verdade quem manda é a mulher. E o filho faz parte desse corpo, então somos um só. E quando um sente alguma coisa, todo o corpo padece. Um exemplo. Alguém aqui, como eu, já bateu o dedinho mindinho na porta, na quina? Tá saindo assim, no frio, à noite, dá aquela topadinha na quina da... Xinga, né? Não, xinga não. Fala, lembra daquele negócio, traquinas. Lembra desse negócio? Tu bateu com a porta lá e fica falando, traquinas. Lembra desse negócio? Lá na fita? Traquinas, que bênção. Aí tu fica assim, meu Deus do céu. Que dor miserável. Aí, por quê? Desestabiliza todo o corpo. Por quê? É pequenininho ali, cara. Mas assim, tu perde a linha. Às vezes, né? Tu falou aí, xinga, né? Vai, perde a linha, cai, faz alguma coisa, cai na cama. Por quê, cara? Um pedacinho pequenininho te desestabiliza. Assim é o corpo. Pode ser a pessoa pequenininha. Você já reparou, gente? Quando tá tudo indo bem, vamos dizer casamento. Tá tudo indo bem, o casamento tá bem, tá próspero, tá acontecendo. Aonde o inimigo vai ferir machucar o casamento? Adivinha? Um corpo menor, no filho. É aquele que tá mais frágil, aí fica de cama. Poxa, aí fica com febre. Aí começa a aprontar. Tá tudo indo bem no casamento. Aí fere um pedacinho do corpo. Aí o que acontece com o casamento? Começa a brigar, fica desestabilizado, porque o inimigo sabe que é um pedacinho pequenininho, mas ele desestabiliza. Então, se a gente falar assim, cara, não quero mais saber desse pedacinho do corpo, não. Vai ficar fora do corpo e vai morrer. Você entende isso que eu tô falando? Como é profundo isso? Vamos dizer, tu bateu com o dedinho ali. Ai, tá doendo pra caramba, vou arrancar ele pra parar de doer. Aquele pedacinho de dedo vai ficar ali cortado e vai morrer, porque não tem circulação, não está fazendo mais fora do corpo. Um exemplo, cortei meu braço. Irmão, isso aqui meu vai funcionar, mas o braço pode jogar no lixo. Por quê? A corrente sanguínea não está passando. Um exemplo maior, agora eu vou levar aqui para a igreja. Vamos dizer, o João Vitor está aqui, caraca, está vindo bem, está louvando, está adorando, está buscando. Aí do nada o João Vitor vai lá, sai do corpo. Parou de vir, o que vai acontecer com ele? Vai morrer espiritualmente, porque está fora do corpo. Você entende isso que eu estou querendo falar? Um filho dentro da igreja. Você já viu aquele colaborador que se isola? Do nada, o cara está aqui sentado com todo mundo. Daqui a pouco, cara, não fica com essa galera não. Ele morre sozinho. Ele mesmo vai criando a cova dele. Por quê? Saiu fora do corpo, irmão. Então, assim, quando o corpo está unido, dependente da função, um vai fazer uma coisa. Eu, como pastor aqui, eu não sou maior ou melhor do que uma pessoa que limpa o banheiro. Ela também faz parte do corpo, importantíssimo, porque se não tiver ninguém para limpar o banheiro vai estar imundo e vai ficar horrível.
A pessoa que varre, a pessoa que entrega um folheto, a pessoa que abraça, a pessoa que chega, dá um abraço em alguém, todos eles são importantes para o corpo. A gente não pode deixar ninguém morrer. Eu gosto de uma frase: não vamos deixar ninguém para trás. A gente vai chegar todos juntos no céu. Eu acho muito bacana isso, porque assim, meu irmão, infelizmente, Daiane, eu fico meio triste que aqui é uma igreja de 600 pessoas. Caraca, por mais que às vezes eu tenho uns estalos assim, cadê fulana, cara? Sumiu. Aí eu mando mensagem: cadê você? E aí a pessoa volta a vir para a igreja, mas infelizmente eu não consigo fazer isso com todo mundo. Mas a minha vontade, se eu pudesse assim, mandar uma pessoa com a lista, liga para essa pessoa, porque às vezes a pessoa está vindo para a igreja e ninguém vê. Eu sou um pedacinho do corpo, mas caraca, para Deus você é muito importante. Então assim, a gente sente falta. A partir de hoje, conhecendo vocês, se eu não ver você mais aqui no culto, eu vou falar assim, quando você vier, eu vou falar assim: ó, sumiu, hein? É uma preocupação, é um carinho, é um sentimento de pertencimento. Então assim, não foge não, não vai embora não. Anos aqui. Vocês fazem parte do corpo. Mas como eu disse volta lá no início, a gente é falho, né? A gente não consegue ser 100%. Então assim, mas cada um tem a sua função, trabalhem. Agora eu vou pedir para vocês também: o corpo tem que estar em movimento. O corpo ele precisa estar trabalhando ali, ó. Poxa, na atividade, malhando, né? Carregando peso. O corpo precisa disso. Então, assim, se envolva na igreja. Tem vários departamentos. Dos jovens, dos varões e tal. Mulheres. Se o corpo não estiver em movimento, estiver ali parado ali, ele vai ficando obeso, vai desanimando, daqui a pouco some. Então, assim, ele tem que estar em movimento. Então, gente, se integrem. Então, assim, com as mulheres, se integrem com os homens, com os varões. Daqui a pouco, Alex, daqui a pouco vai se envolvendo, vira obreiro. É importante isso. E é bom você almejar isso, sabe? Não que nem todo mundo vai ser pastor, mas você pode servir na casa de Deus de alguma forma. Você fazer parte do corpo, você estar aqui. Então, deixa Deus te usar, tá bom? Se Deus tiver que te fazer um pastor, Ele vai fazer, Ele vai te almejar, vai te colocar na vitrine. As pessoas vão ver uma graça diferente em você, como eu fui. Eu sempre tive certeza do meu chamado. Mas a minha trajetória aqui foi muito rápida, muito meteórica, muito intensa. Eu sempre fui muito intenso por onde eu passo. E Deus achou graça, e Deus ele gosta de disponibilidade. Está disponível? Faça. Eu poderia agora estar na minha casa, dormindo, fazendo, jantando, mas eu amo fazer isso aqui. Eu amo estar integrado no corpo, eu amo estar aqui com vocês. Então é isso que eu peço para vocês: se integrem e façam parte do corpo. Tá bom? Alguma dúvida sobre isso? Beleza? Já vou terminar, a última para a gente terminar, vou falar sobre Hebreus 4:12. Falei sobre oração, visão, autoridade, unidade, e agora é a palavra, que Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante de qualquer espada de 2 gumes, penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, Hebreus 4:12 fala sobre a palavra. Existem questões, cara, que você vai ter que orar, vai ter que buscar, mas Deus vai falar muito com você através de palavra. Não está significando que você vai ter que vir para o culto ouvir uma palavra para Deus falar. Às vezes em casa, você vai abrir a Bíblia e Deus vai revelar uma palavra para você que você está esperando, que você está precisando. E aqui é uma igreja muito focada nisso. Você já deve conhecer sobre isso. Aqui não tem esse negócio de profetada. Pode até acontecer de Deus profetizar sobre a tua vida. Alguém chegar assim: Alex, RG, CPF, pode acontecer, mas é errado, tá? Mas Deus sempre fala assim: eu principalmente, a minha palavra é muito para você refletir. Não é para você dar glória, sair daqui voando. Não quero isso de você. Eu quero que você entenda o que eu estou pregando e reflita sobre o que eu estou falando. Palavra. Então, Deus vai falar muito com você através de palavras de uma forma simples. E quanto mais simples for, fique focado nas palavras mais simples. É a forma que Deus mais fala.
Quando o cara vem com muita teologia, né? Em aramaico, não sei o que lá. Mas na palavra é simples. Deus fala simples com a gente. Deus fala tão simples que ele usava parábola para falar com o povo. O que é parábola? Uma analogia. Ele queria falar sobre o pecador. Ele falava que um cara morava dentro da casa do pai, pediu a herança do pai e foi gastar lá fora. Se arrependeu, foi comer comida de porco e voltou para a casa do pai. E o pai estava esperando ele. Ele usava esse tipo de analogia para explicar. E Deus é assim, uma palavra simples, vai tocar no teu coração, vai mudar a sua trajetória. É isso. Palavra de Deus. É a palavra que muda, é a palavra que salva, é a palavra que nos levanta, é a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos dá esperança, é a palavra que nos traz fé, é a palavra. Então, fica com o ouvido muito aguçado em qualquer palavra que sai do altar. O que você está passando? Deus vai falar contigo assim, cara, como é que pode? Às vezes eu prego assim, alguma pessoa prega, cara, como é que a pessoa está falando isso, que eu estou vivendo esse negócio aí? É Deus. É Deus. E Deus vai falar na palavra. Aqui não vai ter indireto para você. Alex, naquele gabinete que você me falou, né? Não vai ter isso. Palavra, porque é a palavra que nos dá o direcionamento. Então, você está na igreja muito sólida nisso, uma igreja muito séria. Não vem qualquer pregador aqui. O pastor que está pregando hoje aqui é o pastor do campo. Tem uma palavra abençoadíssima. E é uma igreja que dá muita direção e orientação sobre isso, palavra. Eu já fui à igreja, canta 8 louvores, aí vem as mulheres da oração, canta aqui também, depois vem os varões, canta e 20 minutos de palavra. Não, aqui não, é 2 louvores, uma palavra de oferta, aí vai ter os anúncios e 1 hora de palavra, que é a palavra que é mais importante, porque é a palavra que vai dando direcionamento para as pessoas. Foi a palavra que trouxe vocês até aqui, foi a palavra que fez vocês se batizarem, então não foi Deus falando com vocês. Então, na dúvida, foque na palavra. Estude a palavra, conheça a palavra. Eu oriento você começar a ler os 4 evangelhos. Você ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Vai te dar uma boa base de palavra do que era Jesus. Depois você lê as cartas de Paulo. Aí lá Romanos, Coríntios, Filipenses, Tessalonicenses, Timóteo. Vai te dar uma boa base do que é a igreja. Agora, se você quer conhecer algo mais profundo, algo para fazer linkagem com o Antigo e o Novo Testamento, você vai lá no Antigo Testamento, Gênesis, da criação do mundo, Êxodo, a libertação do povo. Então vai te dar uma boa base. São 66 livros, 30... Minha filha. Tua filha? 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então, você fica na palavra, faz esse estudo aí. Já morreu? E apagou. Não, ele fica preto, mas tá fluindo. Então, foque na palavra, estude a palavra e é isso. Mateus, Marcos, Lucas e João e as cartas de Paulo. Depois vocês vão para o Antigo Testamento. Para começar hoje, Mateus, Marcos, Lucas, eles são muito iguais. Evangelho canônico. Eu estou meio esquecido hoje. Canônicos, eu não estou lembrando qual é o nome. Mas esses 4 aí vão te dar uma boa base do que é o Evangelho e você vai começar a voar aí na palavra, tá? Sem pressa, lê um capítulo por dia, vai estudando, vai conhecendo. Quanto mais conhecimento, você vai saber o que está acontecendo. Jesus falou isso. Vai ter textos que vão ser mais chatinhos, que Mateus fala da genealogia de Jesus. Então é bem bacana, tá bom? Eu queria que vocês ficassem de pé.